Olá, vamos tirar a mensagem para o signo de Aquário. A mensagem para os aquarianos. Aqui a gente tem a mensagem, 2 decks de tarô. Você vai escolher um dos dois ou os dois se preferir. Nós vamos falar sobre a situação de Aquário. Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos ver do que ele está falando, né? Qual é a situação de Aquário. Temos aqui nuvens. Ou seja, o povo de Aquário tá meio perdido, né? Vamos saber aqui em qual situação. Nuvens fala assim, olha, de uma situação que é passageira, tá? Essa situação não vai durar, porém é uma situação na qual você não tem muita clareza, na qual a gente não consegue enxergar a solução, na qual a gente não consegue ver ali a questão do futuro, né? No que está se referindo. A única coisa que eu posso dizer aqui, principalmente, é que isso é passageiro. Tá? Isso vai levar um tempinho, mas isso vai passar. Nada dura para sempre. Nuvens, a gente espera quando a gente não tem certeza, quando a gente não tem uma clareza das ideias, a gente espera o momento certo para agir. Então, a gente procura evitar conflitos, né? Então, aqui é um conflito mental que você pode estar passando, né? Sem saber o que fazer, sem saber como agir. Então, calma, que tudo com maturidade, né? Do nosso rei aqui, a gente chega no ponto. Vamos ver qual que é a situação, né? Do que a gente está falando. Eu já embaralhei os decks, só vou escolher uma carta aqui e vou escolher esta daqui. Pronto. Estamos falando de 3 de espadas, algo principalmente que vai falar de sacrifício, né? Qual é o sacrifício? O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo é real, né? Porque aqui a gente fala de uns 3 de espada, é o mental sacrificando o emocional. Então é como se você tivesse que fazer uma escolha. E quando a gente faz essa escolha, essa escolha aqui foi principalmente sacrificando o mental. É como se a gente tivesse que escolher realmente em prol de uma situação, né? Então eu prefiro sacrificar o meu emocional em prol de outra coisa, em prol de alguma outra situação. Então a gente vê aqui que tem nuvens, né? Ou seja, será que eu fiz a escolha certa? Será que o que eu vou fazer é o correto, né? Porque aqui eu tô na dúvida. Então, será que isso aqui vai valer a pena, né? Então a gente tem aqui um 3 de espadas, né, aquariano? E vamos ver qual situação aqui, qual o caminho. O eremita. Tá? Então, nessa situação de dúvida, se saber o que fazer ou não, né? Se eu faço o sacrifício realmente pelo lado emocional, antes de fazer isso, aqui pede, primeiro, calma, né? Sabedoria. E segundo, ouvir o seu próprio eu, né? Ouvir a sua intuição aqui, seguir o seu caminho, fazer uma análise profunda, talvez se afastar um pouco da situação que se encontra para fazer essa autoanálise, né? Buscar realmente um caminho. Aqui a gente tem a luz, né, aqui da lamparina, ela fala que você tem um caminho, você pode iluminar. Você precisa de um exame, né, com você mesmo, para saber se o que você já trilhou vale a pena ou não, né? Eu tenho aqui o caminho, a resposta está dentro de mim. Eu só preciso realmente saber se isso vale a pena, se o que eu estou fazendo, se esse sacrifício vai valer a pena na minha escolha. Tá valendo a pena eu sacrificar o meu lado emocional em prol de uma outra situação, em prol aí da minha atividade mental, né? Eu agir com racionalidade. Então aqui fala justamente isso. Talvez você precise realmente se fechar um pouco, se isolar um pouco, fazer essa análise para saber realmente fazer a escolha certa, né? Aqui fala que você precisa de um tempo para fazer a escolha certa entre o seu lado emocional e o seu lado racional. De outro lado, do outro deck, nós temos aqui, também já embaralhei, só vou escolher uma carta, né? Só para poupar tempo. Vamos pegar essa daqui. E aqui a gente fala de um 3 de ouros, né? Ou seja, uma parceria.
né? 3 de ouros fala que a gente pode contar, sim, às vezes com a ajuda de alguém, né? Parcerias, né? Talvez aí uma sociedade, uma união, algo relacionado aí à sua subsistência, porque temos 3 de ouro, 3 de pentáculo, tudo aquilo que nos dá recursos. E a gente está falando de parcerias, né? Que às vezes pode contar com a ajuda, às vezes, de uma pessoa mais velha, de alguém que tem um pouco mais de experiência. E nessa situação que eu tenho que escolher, né? Que eu tô com dúvidas, que eu não tenho uma clareza, que eu não tenho, assim, uma clareza do futuro, né? Algo que eu preciso ter paciência para poder seguir em frente, pode contar com a ajuda, talvez, de um mais velho. Aqui a gente já vê que tem um rei de paus. Todos os nossos reis, eles têm maturidade de escolhas, né? Então, eles já têm uma certa experiência. Então, aqui você pode estar contando com a ajuda, né? Será que eu conto com essa ajuda? Será que eu peço um apoio? Será que não? Né? Na dúvida, a gente tem que seguir pelo lado da experiência, de quem tem realmente mais experiência. Aqui, nós temos a nossa sacerdotisa e que vai falar o quê? Que você tem que ouvir de novo, né? Os aquarianos precisam ouvir mais a sua voz interior, né? Aqui vai falar da sua intuição, né? Vai falar daquilo que você já tem experiência, principalmente isso, né? Ouvir um pouco mais, se fechar mais. Ambas as situações nos 2 decks pede um fechamento, uma coisa mais íntima, nada de ficar falando para os outros, né? Nada de ficar explanando a situação. Requer principalmente que você ouça a sua voz interior, que você faça a sua autoanálise, né? A autoanálise e a sua voz interior. Aqui também nessa situação, né? Talvez de compromisso, de contar com a ajuda de alguém, fala assim, olha, siga a sua intuição. No momento, veja se isso vale a pena, não vá com tanto ímpeto, né? Tenha os pés no chão aqui, uma coisa mais centrada, e espere o momento certo para poder agir, né? Às vezes a gente fala as coisas e fala sem saber, fala sem ter muita clareza e acaba se dando mal. Dentro dessas situações, aqui vamos seguir com qual solução? Raposa. A raposa, ela vai falar principalmente de estratégia, né? De observação, de movimento cuidadoso, de alerta, né? Então, aqui, nessas situações, ambas situações, tanto aqui pelo lado emocional como aqui pelo lado material, pede estratégia, calma, né? Liga aí um alerta, uma bandeira vermelha, porque é uma situação que pede principalmente muita observação, muita estratégia, principalmente na questão de se movimentar, né? A raposa, ela é um bichinho que ela observa demais, né? Ela tem um feeling, né? Um faro muito bom, porque né, ela vai observar a sua presa até que ela chegue no momento certo de agir. Então, aqui a mensagem principal é: ouça a sua intuição, faça a sua autoanálise e tenha estratégia, calma para poder agir. Não faça nada daquilo que você realmente por ímpeto, né, aleatoriamente. Tá bom? Eu sou Lola Tarô, trago cartas na mesa. Boa sorte, aquariano!